Olá, alunos do 5º ano de História. Neste momento, estaremos fazendo uma revisão de todo o conteúdo da unidade, da primeira unidade de História. Vamos ao primeiro tópico. Orgulho de ser brasileiro. Ser indígena no passado. Herança indígena. As grandes navegações. Os portugueses tomaram posse do Brasil. E, por fim, as expedições. O primeiro tópico se encontra na página 6. Orgulho de ser brasileiro. Somos brasileiros! Essa certeza deve gerar em nosso peito uma mistura de alegria e admiração. Para isso, precisamos conhecer e estudar os fatos da nossa história. Os primeiros povos que viviam aqui no Brasil foram os indígenas. De acordo com os estudos, os habitantes que viviam nas Américas atravessaram o Estreito de Bering, que ficava entre o Alasca e a Rússia, e chegaram aqui. Os indígenas estão organizados em nações, que são subdivididas em tribos. Cada tribo está dividida em aldeias. Em cada aldeia, os indígenas dividem os seus trabalhos, os costumes, ou seja, a maneira como vivem, constrói suas casas, organiza seus rituais, são diferentes de tribo para tribo. Como os europeus chegaram à América achando que estavam nas Índias, eles passaram a chamar os brasileiros nativos de índios. E os indígenas tiveram suas terras invadidas, foram mortos, escravizados. Os brancos portugueses chegaram a colonizar a terra, construíram vilas, fundaram cidades, exploravam riquezas naturais e trouxeram costumes e religiões. Com o passar do tempo, os brancos precisavam de mão de obra e trouxeram os negros africanos escravizados para trabalhar nos engenhos. Desde o século XVI, havia migrações para o Brasil. Tais imigrações se intensificaram após a abolição da escravidão, em 1888. Os imigrantes eram italianos, alemães, chineses, poloneses, coreanos, dos quais também herdamos traços culturais. Com os estudos da genética, também sabemos que atualmente nenhuma raça é essencialmente pura. Todas as raças são formadas pela mistura de outras raças. Nossa gente, o povo brasileiro, formou-se no seu início principalmente da miscigenação de 3 grupos humanos. Quais foram eles? Indígenas, os brancos e os negros. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Após os indígenas, vieram os brancos. A princípio, o português, colonizador. Depois, os imigrantes de vários lugares do mundo. E o terceiro, o negro, trazido da África para trabalhar como escravos nas lavouras do Brasil.
O povo brasileiro é riquíssimo na sua formação. É um povo mestiço. Miscigenação é a mistura de povos, de tipos físicos e costumes diferentes. Veja os nomes dados às misturas das raças. O branco mais indígena forma o primeiro tipo mestiço, que é o caboclo. O branco mais o negro forma o segundo tipo mestiço, que é o mulato. E o negro mais o indígena forma o terceiro tipo mestiço, que é o cafuzo. Iremos agora para a página 8. Lá teremos o seguinte tópico: ser indígena no passado. Como surgiram os indígenas? Até hoje não se sabe a verdadeira história de como os indígenas chegaram ao Brasil. O que sabemos é que existem várias suposições. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, existiam no Brasil aproximadamente 5 milhões de indígenas. Existiam tribos diferentes, cada uma com hábitos, costumes, culturas e idiomas próprios. Uma das hipóteses mais aceita pelos historiadores é a de que os indígenas vieram de terras distantes, fazendo viagem tanto por terra como pelo mar. Esse deslocamento indígena demorou milhares de anos até que chegassem ao território brasileiro. Os pesquisadores arriscam em dar 2 palpites, 2 teorias para explicar como os indígenas chegaram às Américas e ao Brasil. A primeira explicação, a primeira teoria e a mais aceita, diz que os primeiros habitantes do continente saíram da Ásia pela Sibéria, atravessaram o Estreito de Bering, que na época estava congelado, e chegaram ao Alasca, na América do Norte. De lá, espalharam-se pelo continente. Já a segunda teoria afirma que eles partiram da Polinésia, um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, e chegaram ao litoral sul-americano remando em pequenos barcos. Iremos agora falar sobre herança indígena, que é o nosso terceiro tópico, se encontra na página 10. Muitos costumes que temos hoje foram herdados dos indígenas. Quais foram esses costumes que herdamos dos indígenas? Confecção de instrumentos, medicina, alimentação, no folclore e no vocabulário. Os indígenas aproveitaram a natureza para fazer os instrumentos utilizados na cozinha, na roça, na pesca, na guerra, entre outros. Seus instrumentos eram feitos manualmente. Eles utilizavam barro, cabaças, folhas, raízes, cipós, para fazer urupemas, pilões, potes, balaios, arcos, flechas, tapetes, redes, cesta. São tantos os utensílios que eles fazem, e também produzia instrumentos musicais, como a flauta e o maracá. De modo geral, os instrumentos musicais indígenas apresentam imensas variedades e eram confeccionados com os mais diversificados materiais. Vamos a eles: madeiras, bastões de percussão, sementes, fibras, pedras, cerâmicas, ossos, chifres, entre outros. Já na medicina, os indígenas acreditavam no poder de curar doenças
usando as plantas. Eles a utilizavam em vários momentos, usavam suas raízes, folhas e caules. Na alimentação, em grande parte dos alimentos indígenas, era utilizado a mandioca. Os indígenas faziam a farinha ou a massa da mandioca e usavam na preparação de outros alimentos. Hoje usamos muito dos alimentos indígenas em nossas vidas diárias, como banana, pitanga, batata doce, a macaxeira, a banana, palmito, milho, entre outros. Já no folclore, a cultura indígena é transmitida de geração a geração, por meio da oralidade. Eles falam, eles transmitem. Assim, a memória é fundamental para argumentar as histórias vividas e criadas por cada povo indígena. Com essas histórias, eles conseguem explicar seu mundo, suas receitas, o surgimento do mundo, da lua, do sol, entre outros. Muitas lendas que conhecemos são de origem indígena, como o do Saci, o Curupira, a Mãe d'Água. No vocabulário, existem também várias palavras que usamos no nosso dia a dia e que são de origem indígena. Quando os portugueses aqui chegaram, descobriram que havia uma língua principal, ou o tupi, e essa língua era falada pela maioria dos indígenas. Vamos conhecer algumas palavras de origem indígena. O abacaxi, por exemplo. Iba, caxi, fruta cheirosa. Catapora, tatapora. O fogo interno, febre, eruptiva, erupção. Pipoca, pipoca. Grão de milho que se arrebenta em flor por efeito da torra. Essas são umas das contribuições indígenas no nosso vocabulário. O Brasil hoje é considerado pluricultural, ou seja, um país com muitas culturas e riquezas especiais. Embora os indígenas estivessem acostumados a domesticar alguns animais, como o porco do mato, a capivara, eles não conheciam o cavalo, o boi nem a galinha. Na carta de Caminhas, ele diz que os indígenas se espantaram ao ver uma galinha. Para promover e defender os direitos dos indígenas, entre outras atribuições, foi criado um órgão chamado Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Essa iniciativa foi muito importante para preservar a cultura indígena. Neste momento, concluímos o nosso terceiro tópico. Iremos para o nosso quarto tópico, que será as grandes navegações, que se encontra na página 15. Na Europa, no século XV, muitos países, entre eles Portugal, eram governados por reis que tinham interesse em aumentar suas riquezas. Para isso, investiram em navios e iniciaram as grandes navegações em 1415. Os europeus iam às Índias, à China e à África fazer comércio. Era de lá que eles traziam especiarias e muitas vezes trocavam por objetos sem valor para vendê-las na Europa por preços elevados. Especiarias eram produtos utilizados para dar sabor, conservar os alimentos e produzir remédios. Das Índias traziam cravo, canela, gengibre, pimenta do reino. Na China, compravam produtos de luxo, como tapete e seda. Na África, eram obtidos ouro, sal, pimenta, marfim e escravos. Como os portugueses tinham uma localização privilegiada e um centro de aperfeiçoamento
onde estudavam novas rotas, pois possuíam pilotos, astrônomos, mapas, equipamentos da época como a bússola. Terminaram descobrindo um novo caminho, dando volta pela África, nas águas do Oceano Atlântico. Muitas viagens foram feitas até que, em 1488, o navegador Bartolomeu Dias conseguiu contornar a África e chegou ao Cabo das Tormentas, que possuía esse nome por ter um mar muito agitado. Muitas embarcações foram destruídas e afundadas nesse local. Como Bartolomeu conseguiu atravessar essa região, mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança. Outro navegador italiano, Cristóvão Colombo, teve uma expedição financiada pelos reis espanhóis Fernando e Isabel em 1492. Acreditou ter chegado às Índias, mas desembarcaram em uma ilha a qual chamou de São Salvador. Américo Vespúcio foi percorrer o mesmo caminho feito por Cristóvão Colombo. Ao visitar as terras, percebeu que Colombo não havia chegado às Índias, mas sim a um novo continente ainda não explorado por eles. Por ter sido Américo Vespúcio que comprovou essa descoberta, as terras foram chamadas de América. E em 1498, o navegador Vasco da Gama seguiu o mesmo caminho feito por Bartolomeu Dias e chegou à cidade de Calicut, na Índia. Portugal e Espanha viviam brigando por terras descobertas ou que viesse a descobrir. O Papa espanhol Alexandre V dividiu o mundo usando uma linha imaginária que garantia à Espanha a maior parte das terras. D. João II, rei de Portugal, não concordou. Após várias negociações, em 1494, na cidade de Tordesilhas, Portugal e Espanha assinaram um tratado, o tratado que estabelecia uma linha no meridiano imaginário, situado a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, na costa da África. As terras existentes a oeste desta linha seriam da Espanha e as terras a leste de Portugal. Esse tratado ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Dito isto, concluímos o nosso quarto tópico. Iremos agora para o nosso quinto tópico, que fala sobre os portugueses tomaram posse do Brasil, que se encontra na página 18. Depois de assinar o Tratado de Tordesilhas, D. Manuel, rei de Portugal, chamou o navegante português Pedro Álvares Cabral para comandar uma esquadra de 13 navios com cerca de 1.500 homens, com a meta de aumentar as rotas comerciais e encontrar novas terras. O rei pretendia instalar feitorias nas Índias e estabelecer um comércio entre Portugal e o Oriente. Cabral partiu de Portugal no dia 9 de março de 1500 e seguiu a mesma rota do navegador Vasco da Gama. A nossa terra recebeu vários nomes. O primeiro nome foi Ilha de Veracruz, por acharem que era uma ilha. Depois, Terra de Santa Cruz. Enfim, por ter muito pau-brasil no seu litoral, recebeu o nome
de Brasil. Ao chegarem à nova terra, os portugueses depararam-se com um povo diferente. Eles tinham outros costumes, andavam nus e tinham uma cor da pele diferente. Os portugueses chamaram esses habitantes de índios por tentarem chegar à Índia. Neste momento, concluímos o nosso 5º tópico. Iremos agora para o nosso 6º e último tópico da unidade. As expedições, página 21. Portugal queria aumentar o comércio com as Índias, mas sabia que devia explorar o Brasil para conhecê-lo melhor e descobrir suas riquezas. A partir daí, começou a enviar expedições para a nossa terra. A primeira foi a expedição exploradora, que chegou em 1501, chefiada por Gaspar de Lemos, e que tinha como finalidade explorar o litoral. Os portugueses deram nomes aos acidentes geográficos de acordo com os santos do dia, como Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Baía de Todos os Santos, e verificou-se que o Brasil não era uma ilha como se pensava, mudando seu nome de Ilha de Veracruz para Terra de Santa Cruz. Bem, poderam observar a grande quantidade de pau-brasil, chamado pelos indígenas de Ibirapitanga, madeira vermelha na língua tupi. Em 1503, Portugal enviou a segunda expedição exploradora, chefiada por Gonçalo Coelho, com a ajuda de Américo Vespúcio. Eles tinham como finalidade verificar as riquezas da região e fundar uma feitoria, que era um depósito para guardar o pau-brasil, a fim de que, quando os navios chegassem, pudessem pegá-lo. E um forte em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Quando os franceses descobriram que havia pau-brasil aqui, começaram a invadir o Brasil e contrabandear essas madeiras. Em 1516, Portugal enviou novas expedições ao Brasil, desta vez guarda-costas, chefiadas por Cristóvão Jacques. Tinha como finalidade destruir feitorias dos franceses. E em 1526, o rei mandou nova expedição guarda-costas, mas essas expedições não estavam dando resultado, pois o litoral era muito extenso para que poucos homens tomassem conta. Cristóvão Jacques aconselhou o rei a povoar o Brasil. E em 1530, chegava ao Brasil a expedição colonizadora, chefiada por Martins Afonso de Souza. Tinha por finalidade garantir a posse da terra, fundar núcleos de povoamento e defesa, explorar o litoral brasileiro em busca de riquezas e combater o contrabando e a invasão dos franceses. Martim Afonso trouxe com ele colonos, instrumentos agrícolas, sementes, plantas, animais domésticos, entre outros. Ele fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Hoje ela é a cidade de São Vicente, em São Paulo. Também plantou cana-de-açúcar e construiu o primeiro engenho do Brasil, o Engenho do Governador. E em 1532, o rei de Portugal mandou uma carta para Martins Afonso, informando que dividiria o Brasil em capitanias devido aos frequentes ataques dos contrabandistas. E em 1533,
Martins Afonso de Souza voltou para Portugal. Dito isto, concluímos nossa revisão de história do quinto ano.